E vamos de reportagem de vídeo. Bolsonaro abre 24 pontos sobre Lula entre evangélicos. Pode rodar. Entre os evangélicos, Bolsonaro tem 52% das intenções de voto, contra 28% de Lula. Outros candidatos somam 11% e os indecisos, que dizem votar em branco, nulo ou não votar também, são de 11%. A melhora de Bolsonaro foi ainda maior se comparado com o início da pré-campanha. Na primeira pesquisa, a Quest, que mediu o voto evangélico no ano, em março, Bolsonaro tinha 35%, contra 34% de Lula. Outros candidatos somavam 20%. E os indecisos e que dizem votar em branco, nulo ou não votar eram de 10%. Em março, a diferença entre eles era de apenas 1 ponto percentual neste segmento. Jair Bolsonaro lançou a campanha em Juiz de Fora, no mesmo local onde recebeu uma facada em 2018. Ele acenou ao eleitorado evangélico e atacou seu principal opositor político, Lula, insinuando que o petista defende o fechamento de igrejas. Por outro lado, Lula utilizou o primeiro discurso oficial da sua campanha presidencial para alertar o público sobre as mentiras que esse governo conta. O comício ocorreu na porta da fábrica da Volkswagen no Brasil, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Em seu discurso, o combate às fake news e às mensagens para o público cristão, ao relembrar que foi ele quem sancionou em 2009 a lei que criou o Dia Nacional da Marcha para Jesus, evento que tem sido usado por Bolsonaro para se aproximar de seus eleitores. Lula chamou Bolsonaro de presidente fajuta, genocida, em referência à posição do adversário no combate à pandemia. Já que estamos falando em religião, né, Lula disse que Bolsonaro mente para os evangélicos. Pode rodar. Um presidente que mente 7 vezes ao dia, mente 7 vezes ao dia com fake news. Um presidente que mente para os evangélicos todo santo dia. Vocês sabem que quem criou a lei que garantiu a existência do dia de Jesus foi no meu governo e foi o Lula que criou. Ele está tentando manipular, ele na verdade é um fariseu, está tentando manipular a boa fé de homens e mulheres evangélicas que vão à igreja tratar da sua fé, tratar da sua espiritualidade, e eles ficam contando mentira o tempo inteiro, contando mentira sobre o Lula, contando mentira sobre a mulher do Lula, contando mentira sobre vocês, contando mentira sobre índio, contando mentira sobre quilombola. E eu quero que ele ouça as minhas palavras. Não haverá mentira e nem fake news que mantenha você governando esse país nacional. Zezinho, me diga uma coisa, Lula já teve uma força muito grande entre os evangélicos e agora a gente viu uma pesquisa aí com 52% entre os evangélicos, 52% de preferência para Bolsonaro. É isso mesmo? Na verdade, a gente estava falando aqui nos bastidores, a gente vê o seguinte, há uma tendência do povo cristão evangélico a Bolsonaro. Na eleição passada, quem decidiu a eleição, Bolsonaro e Haddad, foi a igreja evangélica. Ela mostrou o tamanho que ela é, foi lá e não quis Haddad. Foi ela que fez a diferença. E ela nunca vi a igreja evangélica fazer militância. Tem feito, tem defendido. Porque é uma pauta da família que se prega nas marchas para Jesus e até em igrejas. Bolsonaro tem acesso, coisa que o ex-presidente Lula não tem. Que ele tem alguns pastores evangélicos, algumas pessoas que têm preferência, tem, mas se calam, ninguém se manifesta. As pessoas que se manifestam é aqueles apoiadores de Bolsonaro. Que aí vem com o argumento que eu defendo a família, que Bolsonaro eu voto porque ele defende. E a gente respeita, porque Estado democrático de direito é isso, democracia é isso, respeitar o posicionamento e o questionamento de cada um. Mas que há uma preferência para Bolsonaro nesse quesito, tem.
Eu acredito, tá aí, como eu sempre acredito em pesquisa. Pesquisa é ciência. Logicamente que o juiz sabe disso, que a esquerda perdeu a capacidade de mobilização. O que impressiona muita gente é a capacidade que tem de mobilização Bolsonaro. Quando ele mobiliza, aí as pessoas não acreditam em pesquisa, porque ele mobiliza muito, coloca o povo na rua. E bota mesmo e diz, vou plantar bananeira. E as pessoas vão lá. É o que a gente está vendo, uma preferência aí do povo cristão evangélico por Bolsonaro. Cojuí, já que você foi citado pelo Zezinho, eu já vou com você nessa fala. Os evangélicos podem fazer a diferença nessa eleição e aonde que eles estão? Eles não estão, em tese, nessas pesquisas que apontam Lula em primeiro lugar. Você tem, na verdade, aí uma participação de lideranças, né, da comunidade evangélica fechadas com Bolsonaro, isso é muito claro. Agora, o povo evangélico fechado com Bolsonaro é diferente, porque a comunidade evangélica ela é muito heterogênea, né? De uma maneira muito preconceituosa, alguns setores chamam os crentes. Né? Mas, então você acha que não tem isso dos líderes espirituais levarem todo mundo? Não, existe hoje, isso é muito claro, né, de lideranças evangélicas aí apoiando Bolsonaro escancaradamente, mas isso não reflete na totalidade do rebanho. Tem duas instituições que vão sair muito arranhadas, elas já estão saindo muito arranhadas por conta da sua aliança com as loucuras, as incompetências e os roubos do governo Bolsonaro, que são igrejas evangélicas, algumas, né, e as Forças Armadas. Você veja que o escândalo do MEC escancarou ali pastores, homens de fé, lideranças religiosas, metidos com todo tipo de corrupção ali no MEC. Né? Isso está muito claro, né, que foi aí depois a Polícia Federal foi e voltou, e aí a CPI não sai, só sai depois das eleições. Isso é muito ruim para as igrejas, né, porque a igreja é o espaço do sagrado, né, o espaço onde as pessoas vão viver a sua espiritualidade. Essa força evangélica, por exemplo, em Rondônia, ela é muito interessante. Se nós remontamos a eleição de 2002, aqui em Rondônia foi a única eleição em que Lula ganhou no primeiro turno, 2002. Mas ele ganhou no primeiro turno não porque ele tivesse força para ganhar, vamos dizer assim, os 45% que ele teve em 2002. É porque naquele momento houve um fenômeno muito interessante. O segundo colocado na eleição nacional foi José Serra, e em Rondônia o José Serra perdeu para o Garotinho, né, que em 2002 era a grande liderança evangélica que disputava a presidência da República. Então, se você somasse os votos de Garotinho com Zé Serra, dava mais do que Lula. Mas em Rondônia, quem venceu foi o Garotinho, justamente pelo poder, né, da comunidade evangélica unida em torno de sua liderança. Ora, o problema de trazer o discurso religioso para a política é a demonização do outro num processo muito estranho, num processo desleal até. A demonização da esquerda com as comunidades cristãs ela não é da agora, ela vem desde antes. Eu tenho panfletos em casa lá associando a estrela do PT, a demonização, a cultos satânicos e assim por diante. E essas fake news ela tem um certo potencial nas pessoas que estão lá, pessoas mais humildes que estão nas suas igrejas. Mas nesse momento, né, o definidor, né, dos votos dos eleitores é justamente o pão de cada dia, né? É o feijão com arroz, e nesse quesito, né, Bolsonaro deixou muito a desejar, não só com a comunidade evangélica, mas com todos os brasileiros e brasileiras. Ricardo Frota, os evangélicos podem fazer a diferença no cenário nacional? Eu nem falo estadual, porque aqui no estado de Rondônia não tem ninguém aqui, até o Cajuí concorda, com isso, dessa força que o Bolsonaro tem, e justamente por conta disso, né, por conta desse público ou desses eleitores evangélicos, né, que, em tese, estão aliados com Bolsonaro. Cícero, o Brasil ele é um país laico, não confessional. Muito embora a gente sabe que 95% é cristão. E desses 95%, uma grande parcela é evangélica, cerca de aí quase 50 milhões. Então, para o Lula, tentar pegar um pouquinho desse eleitorado é de suma importância para a campanha dele, né? Embora eu tenho certeza que, pela pauta que o Lula defende, ele não consegue atrair esse eleitorado. Lembrando que foi o próprio Lula
que defende, né, defendeu, existe discursos dele defendendo a tributação das igrejas evangélicas. Então, isso é uma das coisas que ele defende, que ele pregou aí e que prega aí nos discursos dele. Então, agora ele está se passando por o bom moço, pelo que não tem nada contra os evangélicos, mas isso contraria todos os discursos deles anteriores. Então, o que a gente percebe agora é um discurso político. Ele quer, de alguma forma, tentar conseguir atrair um pouco desse eleitorado, mas não vai conseguir. A gente vê umas pesquisas do Bolsonaro crescendo, a gente sabe, e é bom lembrar, que essas pesquisas elas são manipuladas e você percebe, Cícero, e você, eleitor, não se deixe enganar por essas pesquisas. No início, esses institutos de pesquisa eles começam a ter uma disparidade muito grande. Quando começa a chegar no dia da eleição, aí essa diferença começa a diminuir e aí para eles não entrarem em descrédito, mas não se deixe influenciar por isso. E tampouco pelo Lula, que ele é ardiloso. Ele está tentando agora usar estratégia para tentar conseguir voto de um eleitorado que não pertence a ele. Ô, Ricardo, só uma pergunta. Lula foi presidente 8 anos do Brasil. Me cite, por favor, uma igreja que ele fechou, um ataque que ele fez como presidente à comunidade evangélica. Como eu te falei, ele defende a tributação das igrejas. Mas ele tributou os 8 anos de governo dele? A igreja evangélica, todas as igrejas são isentas de impostos. E o Lula tem discurso dele defendendo a tributação. Ele foi presidente durante 8 anos. Não conseguiu porque o Congresso não aprovou. Tem uma enorme bancada no Congresso Nacional de evangélicos e não conseguiram. E o presidente Lula, ex-presidente Lula, não conseguiu aprovar. O presidente encaminhou alguma mensagem ao Congresso pedindo tributação? Tem discurso dele, Ramon. Ele encaminhou mensagem como presidente ao Congresso pedindo tributação. Isso é fake news, Ricardo. Não, tem discurso dele. Tem vídeo dele falando. Tem encaminhamento dele como presidente de uma mensagem. Não sabe. Sei, mas o que eu durante 8 anos ele era contra. É da fala dele. Durante 8 anos ele queria tributar e não tributou. Ricardo, defendendo a tributação das igrejas. Vamos lá. Sandro Moura, esse público evangélico pode fazer a diferença agora nas eleições? O que você vê nesse cenário aí? Olha, Cícero, o Zezinho falou que as pesquisas aí são científicas, né? E se elas são científicas, esses números que estão mostrando aí, né, eles não foram colhidos somente com os líderes religiosos evangélicos, né? Eu acho que foi com a sua massa, com os seus cultuadores aí, com a sua igreja, né? Vamos dizer assim. Né? Então não foi só voto de meia dúzia de gente de líderes evangélicos que está aí. Eles têm voto de muita gente aí manifestando essas intenções. E isso levado em número nacional, local a gente sabe, né? Se Rondônia é o estado mais evangélico que nós temos no país, então se esse número se representa em nível nacional, é lógico que vai influenciar no resultado das eleições. Né? E agora, assim, por falar em eleição, todos os candidatos, né? O juiz citou um exemplo aqui da eleição de 2002, falando do garotinho com o José Serra, se não me engano, foi isso, né? Pois é, percebam que quanto mais candidato, para dividir voto. Adivinha o que está acontecendo no Brasil nesse momento? Né? Vamos botar bastante candidato para dividir voto para poder eleger um outro. Né? Isso é um exemplo típico de coisa que acontece no Brasil. Né? Não é porque as pessoas estão com vontade de governar. Né? É só lembrar mais ou menos assim, o assédio. Quando você quer namorar alguém, você chega e promete tudo, mas no final você sabe o que você quer. Beleza? Quando o caboclo sai na noite para arrumar uma gatinha aí, todo mundo sabe no final da noite qual é a intenção dele. Cuidado, eleitor, para você não ser representado nesse papel. Conversinha doce perto do seu ouvido e depois acabar se lascando, para não usar um termo aí meio baixo, né? Mas acho que deu para entender. Né? Ainda bem que eu sou do tempo do bilhetinho, viu, Luciano? Sou bem antigo do tempo. Primeiro tinha que aceitar o bilhetinho. Mas era depois, cortejando também. Para depois começar o namoro. Mas era cortejando, né? Flores. Mandar flores, né? Não digo abrir a porta do carro, porque eu até dirigi um Fusquinha do meu avô, mas não era assim. Num passado não muito distante, moleque você mandava não um WhatsApp. Agora você manda um Pix. Agora é o Pix. Não, antigamente era o bilhetinho. Mandava o bilhetinho e aí tinha que ver se o bilhetinho ia dar certo.